Olá, está começando o programa TV OAB Guarulhos. Mais um programa e vamos exibir agora sobre a Comissão do Meio Ambiente da OAB Guarulhos, falando sobre o aterro sanitário, falando sobre os cuidados com o meio ambiente e tudo que deve ser observado na legislação nas questões de proteção ambiental. Lembrando que esse programa é exibido todas as sextas-feiras às 9h30 da noite pelo canal 3 da NET, na TV Guarulhos. Também replicado pelo Facebook da TV Guarulhos e também o Facebook da OAB Guarulhos. Está aqui com a gente então a Comissão do Meio Ambiente da OAB Guarulhos. Está aqui comigo o Dr. Fábio Laudacioli Silvergorn. É uma honra recebê-lo aqui novamente no programa, o programa da OAB Guarulhos, que a gente sabe a atuação dessa comissão e verdadeiramente essas aparições é importante para mostrar para toda a sociedade a atuação da OAB Guarulhos nas questões sociais e principalmente ambientais. Está com a gente também o vice-presidente da comissão, Dr. Tadeu Gottfried Weselowski. É isso, doutor? Doutor também é vice-presidente junto com esse grupo. E a doutora Renata Rocha Seixas, que é membro da comissão. Então, hoje vai falar aqui com a gente sobre essas questões ambientais. Doutor, começando aqui por você que está ao meu lado, tem uma discussão, doutor, referente a algumas proteções ambientais, no caso de implantação, no caso de criação ou ampliação de, porventura, um aterro sanitário. Sobre esse tema, o senhor pode nos explicar o que seria, assim, de forma sucinta, verdadeiramente um aterro sanitário e o que deve ser observado? Doutor Felipe, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de ter feito o convite para a nossa comissão. A gente vem aqui sempre com alegria muito grande, porque esse espaço é aberto e nos dá a oportunidade de apresentar um pouco dos trabalhos da nossa comissão. E quero agradecer também a presidência dessa casa e também a sua comissão, que tem desenvolvido um trabalho muito importante para a nossa classe e para o município também. Falando especificamente da questão do aterro sanitário, o aterro sanitário ele é uma obra, antes de tudo, de engenharia ambiental, né? Ele é uma obra de engenharia ambiental porque a concepção de um aterro sanitário exige um estudo para que a gente consiga atingir o objetivo dele, que é a destinação ambientalmente adequada dos nossos rejeitos, mas sem que isso repercuta na contaminação e na degradação do meio ambiente, né? Então, ele, desde que bem operado, desde que bem concebido, dentro das técnicas previstas dentro da engenharia, ele é um empreendimento necessário, principalmente para a gente que mora em cidades grandes e que somos produtores de resíduos, né? Então, muitas vezes a gente esquece dessa parte, a gente só consome, a gente sabe que a gente produz um resíduo, mas a gente não sabe para onde que vai parar isso, né? E vai parar para os nossos aterros sanitários. Então a legislação atual, ela permite a criação de um aterro sanitário, né, doutor? Não só permite, doutor Felipe, como estimula, né? A gente tinha um problema grande, inclusive esse problema foi atravessado pelo município de Guarulhos e também por outros municípios, que é o problema dos lixões. O lixão é uma palavra, enfim, que traz uma conotação muito negativa, né? Porque ele significa o descarte absolutamente indevido e inadequado dos resíduos. Mas o aterro ele é estimulado, inclusive, por uma lei nacional, que é a Lei 12.305 de 2010, que é a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E mesmo estimulando, a legislação estimulando a isso, quais são os cuidados aqui que a gente pode elencar para a proteção do meio ambiente, né? Para utilização de área de preservação, não sei se é possível fazer um aterro sanitário nessas áreas. O senhor pode nos explicar um pouco? Falando um pouquinho dessa área técnica, o aterro tem alguns cuidados, né? Então, a própria localização do aterro sanitário deve ser uma localização específica, ele não pode ser instalado e operado em qualquer lugar. E falando especificamente do aterro sanitário, ele passa por algumas questões que eu poderia exemplificar. Talvez a primeira delas é uma impermeabilização do solo, né? Então, normalmente os aterros eles contam com uma camada de argila, enfim, mais próxima ao solo. Depois ele é seguido de uma camada de manta, cujo objetivo tanto da argila quanto dessa manta é impedir, né, que a degradação daquelas substâncias. O aterro ele produz um líquido chamado chorume. Esse líquido ele é um resto, ele é uma coisa contaminante que, se aquilo chegar no solo, contamina o solo e contamina também as águas superficiais e subterrâneas.
Então existe o cuidado para que isso não aconteça. O aterro normalmente ele tem dutos, né, que vai conduzir e fazer também o envio correto desse chorume, normalmente para um tanque de decantação. E também, em razão da decomposição da matéria orgânica, existe a produção natural do gás metano, que é um gás também tóxico e um gás explosivo. Então precisa ser feita a captação desse gás e depois a destinação dele, que pode ser até uma destinação mais louvável ambientalmente falando, que ele pode virar energia elétrica ou pode virar também biogás. Então, tem todas essas questões ambientais que devem ser observadas, mas a utilização e a implantação é possível. A gente tem visto em Guarulhos, tem uma discussão referente a uma ampliação de um aterro sanitário localizado ali na região do Cabo Sul. Referente a essa situação, a OAB ela está acompanhando essas questões ambientais em defesa da sociedade e do meio ambiente? Está acompanhando, sim, doutor Felipe. Inclusive, o nosso presidente já fez uma menção expressa à nossa comissão que nós fizéssemos um acompanhamento muito próximo dessas questões. O município de Guarulhos tem 2 aterros, um aterro operado pelo próprio município e um aterro particular. São aterros vizinhos, né? Embora sirvam para finalidades diferentes e até para clientes diferentes, mas são aterros vizinhos. Então a gente tem acompanhado o aterro que você se refere, o aterro particular, já solicitou a ampliação e com essa ampliação ele pretende operar por mais um tempo e consequentemente receber mais resíduos também por mais esse tempo. Então, como essa ampliação interfere em várias questões ambientais do município, então a nossa comissão, e aí a doutora Renata e o doutor Tadeu vão falar também um pouco sobre isso, a gente tem acompanhado porque existem várias frentes, né? A questão ambiental, ela como a gente costuma dizer, ela é transversal, ela é horizontal. Então, ela tem repercussões em várias áreas. Então, a gente está fazendo várias frentes de trabalho, tem a questão de distância do aeroporto, tem a questão de zoneamento ambiental, tem a questão dos conselhos municipais, dos quais a OAB, por meio dessa comissão, se faz presente. Então, a gente tem, sim, feito um acompanhamento dessas questões da ampliação. Muito bom, doutor. Eu peço aqui para falar com a doutora Renata Rocha, para ela dar continuidade aqui no nosso tema. E, principalmente, doutora, seja novamente bem-vinda, principalmente falando sobre o Conselho, né? Conselho Municipal do Patrimônio do Meio Ambiente de Guarulhos. A OAB, ela tem alguma função nesse conselho? Ela participa desse conselho? Olá, eu gostaria de falar então sobre o Conselho, né, Municipal, que é o CONDEMA, da qual a OAB faz parte, né? Esse conselho é um conselho que tem poder de deliberar, então ele precisa ser ouvido, no caso até de implantação de aterros, e especificamente na ampliação desse aterro que o Dr. Fábio comentou. Então, esse conselho ambiental, né, a OAB, ela tem essa participação. Esse conselho, nos casos de ampliação, ele tem caráter apenas opinativo ou ele é deliberativo? Ele decide sobre essas questões de licenciamento ambiental e todas as demais utilização do solo? Esses conselhos, eles são deliberativos, ou seja, eles precisam ser ouvidos e precisam opinar sobre a ampliação e até mesmo instalação, né, de aterros na cidade. Além do CONDEMA, que é o Conselho Municipal, existe também o Conselho Gestor da APA Cabo Sul, né, falando especificamente da ampliação deste aterro que está sendo cogitado na ampliação, e que também tem poder deliberativo, ou seja, ele precisa ser ouvido e precisa opinar nessa ampliação. Então, nessa ampliação é possível sendo ouvidos os conselhos. Você citou sobre essa APA, que é um conselho lá do gestor da região do Cabo Sul, não é isso? Você sabe me dizer, para quem está nos assistindo, se essa área no Cabo Sul, onde que pretende ou cogitam ampliar, é a área de preservação ambiental, sabe nos dizer isso? Sim, a área do Cabo Sul Tanque Grande é uma área de preservação ambiental. Ela é protegida por uma lei municipal. Existe um conselho municipal, um conselho gestor daquela área, que tem poderes de fiscalização e até mesmo de solicitação de instauração de inquérito civil através do Ministério Público e a Secretaria de Serviços Jurídicos da Prefeitura, né,
para poder estar verificando as obras que estão sendo instaladas naquela região. Muito interessante isso, doutora. A gente sabe que muitas vezes a OAB, ela é convidada a participar das reuniões, participar dessas deliberações. Nesses últimos tempos, a OAB tem sido convidada através da comissão de vocês? Sim, a OAB faz parte e é atuante tanto no CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, e também agora a gente vai ser ativo também no Conselho Gestor da APA Tanque Grande e Cabuçu. A sua opinião assim, da comissão, acredita que as legislações municipais e porventura federais, elas já são totalmente abrangedoras assim, do sistema do meio ambiente ou ainda falta disciplinar sobre algum tema? Na realidade, conforme o Dr. Fábio disse, as legislações no meio ambiente, na área do meio ambiente, elas são horizontais, né? Então, nós temos as leis federais e o próprio município de Guarulhos, ela tem a lei orgânica municipal que fala sobre a questão de preservação do meio ambiente, né? Além de outras leis que sempre são mencionadas a questão do meio ambiente, como o plano diretor e outras. Também tem a lei do zoneamento, que o nosso amigo também vai falar daqui a pouco sobre ela, né? Que fala um pouco também sobre essa utilização do solo, né? Sim. Então, tudo isso tem que ser observado quando vai ser cogitado a criação de um aterro sanitário? Sim, todos esses órgãos precisam opinar e eles têm poder deliberativo nessas questões. Bom, eu agradeço por enquanto, a gente vai continuar falando com vocês da comissão, só vamos para um breve comercial. Então, vocês que estão nos acompanhando em casa, fiquem aí que a gente vai voltar no segundo bloco falando mais sobre essa questão de aterro sanitário e falando principalmente sobre a lei do zoneamento com o nosso amigo Dr. Tadeu também. Então, até já. Preparado para viajar barato? Viajar Barato é o único outlet de viagens do Brasil. Alta tecnologia para buscar as melhores oportunidades e promoções. Pacotes completos para você não se preocupar com nada. Viajar Barato é o único outlet de viagens no computador, celular, 24 horas, sem sair de casa. Réveillon, Carnaval, cruzeiros marítimos, férias de verão. A hora é agora. Viajarbarato.com.br, o único outlet de viagens do Brasil. Viajar Barato. Olá, estamos voltando com a programação e nesse segundo bloco continuamos aqui com a Comissão do Meio Ambiente da OAB Guarulhos. Já está ali com o microfone o Dr. Tadeu Gopferd. É isso, doutor? A gente vai perguntar, doutor, e complementando tudo aqui que os nossos colegas falaram a respeito da legislação ambiental, a respeito da proteção ambiental e principalmente da ampliação, criação de um aterro sanitário na cidade ou em qualquer outra cidade que deve ser observado. Existe a lei do zoneamento em Guarulhos. Sobre essa lei, doutor, você verificando nessa lei do zoneamento, que é lei de ocupação de solo, você verifica a possibilidade de implantação de um aterro numa área de proteção ambiental? Olá, doutor Felipe. Obrigado pela oportunidade de esclarecer sobre essa implantação ou ampliação do aterro sanitário aqui na cidade de Guarulhos. A lei de zoneamento é uma lei que cria um instrumento de organização da cidade, né? Através desse instrumento é que você consegue compatibilizar a ocupação com a infraestrutura da cidade e com a preservação também ambiental, né? Tem que fechar todo esse eixo e a organização da cidade. Na região ali do Cabuçu, próximo já à área destinada ali à ampliação do aterro, ela é chamada da Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável. E ali naquela zona ela permite apenas atividades de proteção ambiental e se tiver alguma atividade econômica, essa atividade econômica deve ser compatível com a proteção do ecossistema local. Então deve ser observado, pode ser utilizada essa área, mas deve ser observado essas questões para não degredir o meio ambiente, não é isso?
Exatamente. Até no parágrafo único do artigo 45 da Lei de Zoneamento aqui de Guarulhos, e prevê que qualquer atividade nessa área tenha que passar pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano também. Então, a ampliação, ela, sob a ótica da lei do zoneamento, é permitido, né? Que é nessas áreas do APA, né? Que é a área de proteção ambiental. E caso uma empresa ou caso alguém queira fazer essa ampliação, utilizando essa área, ela está pautada pela legislação, só que ela tem que passar pelos conselhos. E aí, de repente, ela consiga, então, esse licenciamento. Isso, exatamente. Além dessa área vizinha, né, ali dentro dos aterros já existentes, que são vizinhos a essa área pretendida para a ampliação do aterro, já existem, né, as zonas especiais de mineração e de depósito de resíduos sólidos. Através da nossa lei de zoneamento, essas áreas já existentes, elas não podem ser ampliadas, né, porque até nesse artigo, no 46 da lei de zoneamento aqui de Guarulhos, ela permite a realização ali, a implantação de aterros sanitários e atividades de extração mineral nas áreas já existentes e nas áreas licenciadas. Essa área da implantação do novo aterro, ela sai, né, da área de extração mineral e de... Está em discussão na cidade a questão do plano diretor, né? Que há muito tempo se discutiu e deixou de canto, agora parece que vai ser aprovado, tá em movimentação nos órgãos públicos da cidade. Que, consequentemente, deve alterar ali a lei do zoneamento também. Você acredita que essa alteração será para melhor ou poderá, então, abrir algumas brechas, vamos dizer assim, para infringir a proteção do meio ambiente? A questão ambiental, ela vai de encontro muito com a questão econômica, né? Às vezes o interesse econômico supera o interesse da conservação, da preservação ambiental. Esse é um cuidado que tem que ter agora na mudança do plano diretor e depois, consequentemente, a alteração da lei de zoneamento aqui do município de Guarulhos, que deve pensar assim na proteção do meio ambiente, já que tem a cidade de Guarulhos está em grande ampliação e poucas áreas verdes ainda continuam, né? E nessa discussão do plano diretor, que normalmente, pelo que a gente sabe, é realizada audiências públicas, né, para poder fazer essa alteração, doutor. A OAB, então, ela pode estar acompanhando essas audiências, não pode? Sim, já vem há longos anos já a discussão da mudança do plano diretor, e a OAB Guarulhos, através da nossa comissão, está presente sempre nas audiências públicas, que são discutidas alguns pontos para alteração do plano diretor. Então, como munícipe da cidade de Guarulhos, eu confio em vocês aí da Comissão do Meio Ambiente e na OAB Guarulhos para estar presente nessas discussões, porque nós todos somos beneficiários dessas alterações, né? Somos os afetados por essas alterações, melhor dizendo. Então, a gente sabe do trabalho de vocês, sabe da competência, e a OAB está sempre junto. Não é só nesse caso do aterro, mas tem outras coisas, né, doutor? Que a OAB Guarulhos, vocês à frente já estão em discussão. Tem legislação, por exemplo, que afeta até, de forma só exemplificativa aqui, o senhor já esteve na Câmara Municipal debatendo uma questão sobre a questão dos fogos de artifício, sobre o estupido, né? A legislação que queriam está em discussão ainda para ser aplicada na cidade, até foi aprovado recente em São Paulo, né? Então, doutor, sobre essa situação, você só explica para a gente aqui se essa audiência pública para a implantação do aterro sanitário, ela, pela legislação, é obrigatória ter uma audiência pública?
Então, doutor Felipe, acontece justamente isso que o colega falava, né? A nossa comissão tem participado de algumas audiências públicas aqui no município, sempre se faz presente, se acha necessária nessas audiências públicas e não se exime da obrigação de participar, né? Então, nós já participamos dessa audiência que o colega tinha comentado, que é um projeto de lei de um vereador aqui de Guarulhos, que falava sobre a proibição tanto da produção quanto da venda de fogos de artifícios aqui no município, e agora foi chamada uma nova audiência pública para debater com a população, com a sociedade civil, essa questão da ampliação do aterro pretendida por essa empresa privada que opera aqui no município de Guarulhos. Essa audiência está prevista para acontecer ainda nesse mês em que nós estamos, então nós estaremos lá, faremos uso da palavra, e como eu já havia comentado no começo do nosso bloco, nós temos um grupo de trabalho aqui dentro da comissão, então a gente está desenvolvendo, foi possível ver de acordo com cada fala, né, dos nossos colegas aqui, a gente desenvolveu grupos de trabalhos individuais, a gente vai tentar expor isso no dia da audiência pública. E é uma oportunidade boa, por quê? Porque também, às vezes, a gente consegue socializar ou deixar claro e mais acessível essas questões que às vezes parecem um pouco técnicas para a população, né? A população vê do lado simples dela, ela se vê afetada, ela se vê, enfim, prejudicada por isso. E é justo que ela esteja lá, participe e possa também colocar a sua voz nesse tipo de evento. A população ela tem direito à palavra também, doutor? Nessas audiências? Tem direito à palavra também. Normalmente, o presidente da sessão, né, que é um vereador, ele organiza de uma forma até simples, né, qual o nome da pessoa, de que bairro ou entidade ela representa, e aí sucessivamente a pessoa pode fazer uso da palavra por um prazo previamente combinado com o presidente e com os participantes da audiência pública. Doutor, a OAB Guarulhos ela pode ou já tem aberto algum expediente interno analisando essa questão do aterro sanitário? Sim, a OAB já vem acompanhando, a gente já expediu ofícios para alguns órgãos públicos, nós inclusive, por intermédio da doutora Renata, ela já participou de quase uma audiência pública, né? Eu digo quase porque foi marcada essa audiência pública e foi cancelada. Mas a doutora Renata fazia a representação da comissão lá. Nós estamos acompanhando também o próprio procedimento administrativo junto à CETESB, que é o nosso órgão ambiental aqui no estado de São Paulo, né? Então, esse aterro, essa ampliação do aterro precisa desse licenciamento. Então, nós também estamos fazendo o acompanhamento disso. Existe a possibilidade também, se necessário, solicitar o apoio, e é um apoio constitucional nesse sentido, do Ministério Público, né, que tem a atribuição de zelar também por esses bens indisponíveis, e o meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, um desses bens. Então, se a OAB Guarulhos, aí através da comissão, verificar algum tipo de resquício de irregularidade, ela pode, então, encaminhar ofício para o Ministério Público? Ela pode encaminhar ofício, ela vai acompanhar isso, ela vai, enfim, fazer o zelo desse bem tão importante que é o meio ambiente. Então, pode ter certeza, doutor Felipe, a sociedade guarulhense pode ter certeza que a gente vai acompanhar e, se necessário, a gente vai expedir ofício, como a gente sempre tem feito e teve liberdade para fazer durante toda essa gestão que está em curso dentro da UAB Guarulhos. Doutor, eu agradeço vocês, a participação de vocês, o assunto realmente tratado hoje e que diz respeito às atividades da comissão, mas especificamente sobre esse tema tratado sobre o aterro sanitário, é um tema bem atual, tá aí afetando a sociedade. Então, como que o senhor bem disse, é possível fazer ampliação ou até a criação de novos aterros sanitários, mas a legislação deve ser observada, né? O meio ambiente deve ser protegido e nenhum interesse deve prevalecer além do interesse social e da população em geral. Porque quando a gente vê que o meio ambiente é deixado de lado, né, doutor? Aí a gente afeta nós próprios, né? Porque a nossa vida é pautada com o bem-estar do meio ambiente, vamos dizer assim. Doutor, eu agradeço a participação do doutor Fábio Valdecioli, doutora Renata Rocha Seixas e doutor Tadeu Gopfert. É isso? Muito obrigado pela participação. Sabendo de novas deliberações ou encaminhamentos que vocês porventura tenham, eu novamente já deixo o convite aberto para voltarem aqui, porque é de interesse da sociedade saber o que está acontecendo e a confiança que ela tem na OAB Guarulhos
para poder estar acompanhando essas situações, como que você disse. Muitas vezes as pessoas, elas estão ali naquele momento tímido dela, no momento social, ela só vê acontecendo, ela não tem muito aproximação para decidir alguma coisa. Então ela vê na OAB Guarulhos essa pessoa que fala por ela. Então, doutores, muito obrigado novamente. Vocês que estão nos assistindo, continuem sempre acompanhando. Hoje eu agradeço a participação aqui com a gente da doutora Natália Miranda, que ela também é membro da Comissão de Comunicação, está nos auxiliando para a gente poder levar conteúdo a vocês e conteúdo de qualidade. Então, acompanhe sempre pela TV Guarulhos no canal 3 da NET, todas as sextas-feiras, às 9h30 da noite. Fiquem aí, semana que vem tem um próximo programa. Até já!